compreendido. A- Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Muito bem. Está organizado aqui como uma live, né? Uma live aí que a gente vai falar sobre um tema cabeludo. Então, diz lá, eu pontuei essa questão como o fracasso da pregação em contrapartida à situação de guerra, né? Estava assim imposto no cartaz. E vamos ver se a gente consegue destrinchar esse assunto. Eu não vou fazer assim uma live onde eu vou falar direto aqui, que você ouve e depois você vai ver o que vai... Não. Tem uma coisa que você não concorda, que você está inquieta, interrompa, pergunte, fale, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A minha função aqui é de tirar do conforto. Quando a gente se acomoda, quando a gente deixa de olhar as coisas tais quais elas são, a gente entra numa zona de conforto. Então, o objetivo é que você saia dessa zona de conforto e perceba as coisas de uma maneira que te incomoda, né? Então, começamos assim. No Antigo Testamento, Deus é um Deus guerreiro, né? Ele manda que mata aqui, mata ali, destrua aqui, destrua lá. E por que que Deus é assim? Não é que Deus seja assim. As pessoas daquele tempo somente conseguiam enxergar Deus desse jeito. Quando quando o faraó, veja que coisas impressionantes. Quando o faraó resolveu construir a cidade de Karnak, Tebas, né, a cidade dos reis, aquilo lá é uma obra simplesmente magnífica, coisa de louco, né? E aquilo ficou soterrado milênios embaixo da areia. Ninguém sabia o que era aquilo. Hoje já está escavado uma grande parte de Karnak, as pessoas veem tudo aquilo que está aparecendo, que apareceu aos olhos das pessoas, colunas gigantescas, templos gigantescos, enormes. Por que que as pessoas fazem isso? Por que fizeram isso? Porque não tinha jeito de falar de Deus de outra maneira. Deus é um Deus que, veja, veja. Você vai no centro da tua cidade, ali no lugar mais bacana que você vai encontrar, lá você vai encontrar uma big church, a Igreja Universal do Reino de Deus. Porque esta igreja encontrou hoje a forma de falar de Deus. Em São Paulo tem o grande templo de Salomão. Porque se imagina que as pessoas, quando vão falar do Deus em que acreditam, tem que falar de um Deus grandioso, que resolve os problemas de ontem para hoje, que não aceita desculpa esfarrapada, que vai intervir em favor do seu necessitado, né? Aquele que pede dinheiro, por exemplo, Deus vai conceder dinheiro, né? Então, quando a gente olha, lê o Primeiro Testamento lá e vê que Deus é assim, é a única maneira das pessoas entenderem aquele Deus. Deus que se manifesta com eles. Então, quando eles vão brigar, quando eles vão guerrear contra as outras pessoas, contra outros povos, seja com quem for, veja, é evidente que o teu Deus vai ser o Deus que ganha, né? Porque você vai entrar numa briga e tá para perder? Aí assim, é assim, quando você for brigar com alguém, você tem que brigar sozinho, porque com dois sempre atrapalha. Você pode apanhar. Entende? Vai entrar numa guerra, ué, o Deus em qual eu confesso é que me fez ganhar. Assim constam nas crônicas assírias.
nas crônicas babilônicas, na teologia, nos relatos dos reis, né? E quando você vai contar uma história, vai ter que contar que Deus não deixou escapar ninguém. Se sobrou alguém, se voltou lá, dizimou todo mundo, porque Deus é muito bam, bam, bam. As guerras são atributos, pelo menos a divindade comandando as guerras, fazem parte da leitura que as pessoas tinham de Deus. Então, quando isso aparece no Primeiro Testamento, né, você lê e você vai compreender ali como um povo, como as pessoas, como o reinado, como as pessoas que estavam imbuídas do poder, falavam. Então, era uma briga das divindades. É o meu Deus é maior que o seu. É, exatamente. Nas guerras, o meu Deus é mais poderoso, né? Você vai ver na história da humanidade esta mesma configuração de pensamento e muitas outras coisas. A ideia de que Deus seja maior, de que ele ganhe, de que ele justifica, de que ele faz, né? Hoje a briga do movimento evangélico contra a Igreja Católica Romana é exatamente essa, é uma disputa de guerra, em que o Deus dos evangélicos seria superior ao Deus da Igreja Católica Romana. Entende? É difícil de você vencer esta lógica. Ah, mas essa é uma lógica só existia no Primeiro Testamento. Não, ela está aqui, está do teu lado, está na tua vizinhança. A ideia do mundo guerreador e Deus está no meio desses conflitos. Veja, não é à toa, eu aqui nesse momento não estou fazendo juízo de mérito. Eu estou apontando o que acontece e por que acontece. Quer dizer, a mulher pega e fala assim: pois é, aquelas enchentes aconteceram no Rio Grande do Sul porque tem muitos centros de terreiro lá. O que ela está refletindo ali? Ela está refletindo a ideia de que a divindade que ela tem que ser superior às divindades alheias, diferentes, que ela não concorda. Divindades aí vinculadas ao mundo africano, a matriz africana, né? A ideia está aí, persiste. Desse tema aqui, a gente pode entrar agora, perceber de que é possível entrar nesta reflexão específica sobre a situação da guerra. Olha, cumpre a qualquer pessoa que tem fé em qualquer nível ser uma pessoa não alienada, não afastada da vida. Ela tem que perceber as coisas como acontecem. Então, você anote lá nos seus alfarrábios, na sua memória computadorizada. Pode anotar para você não esquecer, se quiser. De 1495 até 1975, de onde a gente tem dados que podem ser computados estatisticamente, as guerras ocuparam 75% do tempo da humanidade. No espaço de 500 anos, os seres humanos ocuparam o seu tempo, 75% do seu tempo em guerras. Não todo mundo, né? Mas no planeta inteiro as pessoas estão guerreando e a maior parte do tempo está em guerra. Em tempo e em dinheiro, né, Marcos, também. Aí vai as decorrências disso, né? Quando você fala em guerra, por exemplo, você não pode pensar apenas em uma pessoa que vão se matar lá no campo de batalha, né? Existe uma quantidade enorme de pessoas vinculadas exclusivamente à guerra. De tudo que uma nação, de tudo que um país, de tudo que um território geograficamente determinado coleta
uma boa parte desses recursos é destinado única e exclusivamente para a indústria da guerra. Do arroz que se planta, das criaturas que se produzem no campo, as vaquinhas e ovelhas, seja o que for, uma parcela considerável desses recursos é destinada para o esforço de guerra. Na construção de máquinas de guerra, seja tanques de guerra, navios encoraçados, aviões caça, aviões bombardeiro, treinamento de pessoal, uniforme, armamentos. A questão é que hoje, grandes quantias de dinheiro, juntadas em pouco tempo, estão vinculadas ao sucesso militar. Você tome o exemplo ali da guerra que Israel promove contra o Hamas. Em pouco tempo, quantidades inimagináveis de dinheiro são juntadas e jogadas com o único objetivo que é promover a guerra contra outras pessoas. Na Rússia e na Ucrânia, a mesma coisa. Quantidades inimagináveis de dinheiro. Agora, de onde que vem o dinheiro? Dinheiro vem da geração de riquezas dentro daquele determinado território ou da exploração de outros territórios. Você desloca uma parte da produção e da riqueza de qualquer território para a guerra. Então, hoje, veja, a minha função aqui é te desestabilizar. Você pode olhar a pessoa passando fome na rua. Se você não resolver o problema da guerra, não tem solução. Porque a fome da pessoa na rua não vai ser solucionada enquanto persistir a guerra. Entendeu? Ah, mas não tá, o Brasil não tem guerra. Não, mas tem o esforço de guerra. E o exército, a aeronáutica, a marinha, as pessoas, os armamentos, os fuzis, os tanques de guerra, os aviões, o combustível, etc, 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 etc. Veja, hoje nós estamos chegando numa situação mundial. Hoje o bombardeiro, ele é mais eficiente como máquina de guerra do que os aviões caça. Tá ligado, avião caça F-16? F-16, ou então os Tuka, que era russo, tem outros hoje mais modernos, os stealth da vida, aviões caça supersônicos, etc. Esses caças hoje antigamente eram o suprassumo da guerra, né? Você ter um monte de caças, né? Hoje você não precisa mais de caças, porque o investimento se faz em bombardeiros. Você carrega um avião que sobrevoa a alta altitude, cheio de bomba, e ele joga as bombas naquele que você entende como teu inimigo. Durante a guerra do Iraque, nos Estados Unidos, ficou famosa a seguinte situação. O piloto de caça, bombardeiro, né? Não de caça, mas bombardeiro, ele tinha um privilégio bacana, porque ele acordava de manhã, tomava o café com a sua esposa, fazia suas orações, né? Aí ele ia para a base aérea, montava no seu avião bombardeiro, ia lá e daí jogava as bombas no Iraque e voltava à noite para jantar com a família. Fantástico isso, né? Maravilhoso. Entenda bem que Deus, Deus, onde está? Até o meados do século XX, para que alguém fosse promover uma guerra, para quem teria que haver recurso, né? Para quem que a pessoa ia ter que conversar?
Até meados do século XX, a conversa era com as instituições financeiras, porque uma guerra tinha grande necessidade de financiamento de dinheiro. Então, isso você vai observar, por exemplo, na história passada, inclusive, né? Para você promover uma guerra, você precisava ter muito recurso, acúmulo de recursos. Se você olha para a Bíblia, cada guerra que você vai ver lá, né? Veja. Ah, mas a gente está estudando ali a história de Israel, vendo aquele povo, povo miserável, não tinha condições. Eles sabiam como era a organização dos caras mais ricos, né? Quer dizer, tinham poder que, veja, para contratar um exército, para manter um exército, precisa ter recursos. Essas questões de base material são necessárias para qualquer guerra. Então tem que existir uma base material. Pois é, até meados do século XX, as instituições financeiras eram fundamentais. As instituições financeiras emprestavam, garantiam dinheiro, quer dizer, elas colocavam dinheiro na guerra para ganhar mais dinheiro depois. Quem paga a guerra é quem perde. Entende? Hoje em dia, nós estamos numa fase de mutação em que o dinheiro está deixando de ser o mais relevante. Hoje, o esforço de guerra é mantido derivado da propaganda. A propaganda. Você convence as pessoas de que aquela guerra é necessária. Então, veja, ontem mesmo, na história de Israel, no curso avançado ali, né? Teve um irmão nosso ali que começou a entrar numa furibunda discussão a respeito de quem são os filisteus, né? Porque aquele povo que está na faixa de Gaza não tem nada a ver com os filisteus, são outro papapá, né? Veja, eu não sei qual é o posicionamento dele a respeito de Israel, mas a propaganda desfila dia e noite a ideia de que o Hamas é um grupo terrorista e que por isso deve ser enfrentado com a máquina de guerra. A propaganda dia e noite vai te dizer que o terrorista é o Putin. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou te dizendo que a propaganda faz parte do esforço de guerra. Ah, mas nós aqui no Brasil não precisamos nos preocupar com isso. Ah, não? O Brasil esteve a ponto de entrar em guerra civil. Esteve a ponto de entrar numa guerra civil no ano 2018. Caso esse assunto não seja bem compreendido, né? Se tivesse havido o golpe planejado em 2018, né? Aliás, 2022, né? 2022. Se esse golpe tivesse acontecido, muito provavelmente a gente entraria em guerra civil. Guerra civil significa o seguinte: você teria que escolher um lado. Você não pode ficar. Não, isso não tem nada a ver comigo, né? Mais um regime Bolsonaro aqui governando, não tem problema, a gente espera as próximas eleições. Não. O problema é que a guerra perpassa hoje pela formação das consciências. A propaganda te convence a guerra. Então, aqui eu vou chegar aqui à conclusão do que até aqui estou pondo. Nós vivemos num mundo em que cria as ilusões em torno da paz. Você está aí tranquila, imagina que tem a paz, que essa paz deva se espalhar aqui, né? Mas são as ilusões da paz. Ilusões. Aqui mesmo no Paraná, foi aprovada hoje pela Assembleia dos senhores ilustres deputados a privatização do ensino público. Quer dizer, começa assim, eles querem contratar gestores da, da escola pública. Como que vai acontecer? Esses gestores entram e eles vão ser responsáveis pela contratação de professores. Aos poucos se sinaliza no horizonte o término
do concurso público para a atividade do professor, a decorrência direta. Então, observe. Ah, eu sou democrata, eu acredito na democracia, eu não vou entrar em guerra e tal, né? Mas a guerra continua existindo, ela está presente. Em outras partes do mundo está presente aqui no Brasil. A guerra pelas consciências, a guerra pela divindade, perpassa o nosso cotidiano. Então é assim, como aqui eu presumo que todo mundo tenha fé em Jesus Cristo, né? O que eu concluo aqui tristemente? O cristianismo fracassou. E o fracasso do cristianismo é que ele não conseguiu articular qualquer tipo de projeto realista em que o amor pudesse ser de fato vivido. O fracasso da fé cristã se dá na falta de projeto. A gente tem muitos projetos assistenciais, mas não são transformadores da realidade. Nós vivemos sobre um mundo cheio completamente em guerra. Nós vemos um Brasil completamente em guerra. E o cristianismo, a fé em Jesus, não conseguiu articular-se como projeto viável. Poderia fazer indagação aqui de quem seria a culpa, né? Para muitos, a culpa é da própria igreja. A igreja não conseguiu se articular. Para outros, a pregação de Jesus foi omissa ao não encontrar um caminho para o enfrentamento do mal. Esse mal existe, está presente e se articula nas guerras. As guerras que a gente pode até fechar os olhos, mas elas estão aí, vão continuar acontecendo, consumindo a vida, consumindo os recursos das pessoas. A gente fala, mas é o capitalismo que mantém aí a pobreza e a fome, então, assim, certo? E em torno desse capitalismo está a guerra. Então, de alguma maneira, nós estamos numa configuração teológica e religiosa do fracasso. E eu quero ouvir vocês. Marcos, eu acho que o projeto de Jesus, ou o cristianismo, que até então antes não era chamado assim, eu acho que ele fracassou no momento em que ele se aliou com o império e se tornou a religião oficial, porque ela deixou de estar no pé, com o pé no chão, né, junto das comunidades e passou a ocupar o poder junto com o imperador. E que há tentativas, né, de tentar resgatar isso, com certeza, mas que ainda não conseguiu. Eu vejo assim. É, eu vejo que não fracassou, porque a igreja, os cristãos, nós, somos nós. A igreja somos nós, né? É a igreja corpo de Cristo, nós, pessoas. Então, assim, não fracassou, por quê? Porque nós somos as sementes do reino, a semente do reino, entende? O fermento da massa. E eu penso que as poucas coisas que a gente faz no nosso dia a dia para evitar a guerra, no sentido assim de a resposta da guerra, por exemplo, o que um não cristão, porque isso é não cristão, minha visão, né? É,
o que o não cristão faria num ataque, numa guerra, é guerrear, é revidar, com as mesmas armas, entendeu? Com as mesmas armas. Enfim, e a nossa resposta deve ser o amor, mas não de uma forma romântica, assim, sabe? Eu falo assim, por exemplo, numa situação de relacionamento, porque assim, nossos relacionamentos interpessoais também pode ser uma guerra. E normalmente é o que mais acontece, né? Uma pessoa fala uma coisa que eu não gosto, eu vou e ataco. Normalmente é o que acontece. Mas se eu optar por não, por ser cristã, por ser ali o fermento na massa, eu vou dialogar com aquela pessoa, eu vou colocar meu posicionamento, mas tentando dialogar. E a guerra seria eu bater de frente e falar, não, você fez isso, você fez aquilo, você tá errado, e não ouvir, e um não ouve o outro, e aí erra com tudo. E eu vejo que a gente pode ser esse fermento na massa, pode ser esse cristianismo não frustrado, não fracassado. A gente pode ser isso, entende? A gente pode ser essas pessoas, e a gente tem que ser, senão a gente vai fracassar também. Mas o que mais que eu posso dizer? Assim, também vejo o reino de Deus acontecendo em vários momentos. Por exemplo, onde está o reino, onde está o cristianismo, onde estão os cristãos, a igreja, onde está Jesus Cristo, né? Nessa situação de privatização das escolas, né? Que está aí, foi imposto, não foi dialogado, está passando, tá sendo votado, está sendo aprovado, mas mesmo assim tem professores, e minha mãe é pedagoga, ela é professora, pedagoga, ela está na luta, e assim, as cidades, todas as escolas aqui da nossa região entraram em greve. Então, eu vejo que a resposta frente a esse ataque, a essa guerra, foi a nossa manifestação não, manifestação do amor. E não assim, dizendo assim, não, peraí, o amor também é manifestado não só tentando dialogar, tentando amenizar a situação, mas também colocando assim, não, peraí, isso que vocês estão fazendo não é, não é certo. Eu também amo assim, dessa forma, entendeu? E nós não aceitamos, nós vamos lutar, mas não vamos lutar com as mesmas armas deles, sabe, impondo. Nós vamos lutar com aquilo que a gente pode, que é a greve. E, assim, vamos dizer que eles. Não acredito que o cristianismo fracassou. Não. Enfim, eu falei demais. Não acredito. A gente. Até. Ó, Jesus, ele. é, a gente tem que lutar até se for preciso morrer por uma causa. E lutar, e lutar, e lutar. Mas nunca pegar a espada que nem Pedro pegou para decepar a orelha do outro lá, e sim dar a vida, servir, dar a vida e lutar pela justiça, pelo amor, a justiça, o respeito, e, e é por aí. É assim que a gente vai, não, a gente vai combater a guerra. É assim, é lutando. Até igual Jesus fez. Ele venceu não guerreando. A luta dele, na verdade, né? A luta dele foi dar a vida, foi servir, lutar contra as injustiças, mas como a gente conversou lá numa outra reunião, eu não acredito que Jesus pegou o chicote para bater em ninguém. Ele pode ter dado uma batida nas coisas, agora nas pessoas eu acredito que ele nunca bateu.
entendeu? Então, nesse sentido que eu falo. Dar a vida, lutar, amar, mas nunca pegar numa arma ou então tentar contra a vida do outro, porque o outro somos todos irmãos, entendeu? Então, meu pensamento é por aí. Mas aí eu vou jogar uma outra pergunta. E o que a gente fala sobre a guerra santa? Muito entre aspas, porque para mim nenhuma guerra é santa. Foi uma guerra de dentro da igreja, dos cristãos, com arma, com espada e matando. Muita morte durante muitos séculos. Foi uma guerra. Então, vai lá, os cristãos não vão fazer isso. Fizeram. E continuam fazendo até hoje, em nome de Deus. Então, eu acho que não morreu, não acredito que morreu, mas que está fracassado e que nós podemos ser, então, esse fermento, como a Gabriela muito bem disse, esse fermento na massa, o sal da terra, o sal e a luz do mundo. Eu acredito que tem que rever o nome dessas pessoas que fizeram a Guerra Santa e que fazem guerras santas, entre aspas, né? Porque eu penso que não são cristãos, de verdade, assim. Se dizem cristãos, mas cristãos mesmo, seguidores de Cristo, eu não acredito que sejam. Vamos fazer o seguinte, para permitir que as pessoas falem. Se alguém quiser, levanta a mãozinha, tá bom? Bom, como ninguém levantou a mão e a minha função aqui é desestabilizar a coisa, então vamos aprofundar o problema. Veja lá. A, a Gabriela, ela, que bacana de ver a fé dela, né? Gabriela, quando a gente fala da fé, você não pode avaliar a fé a partir de nós mesmos. O fato, e a gente tem que se a função minha aqui é ater-se aos fatos. Por exemplo, em 2019, aqui no estado do Paraná, a greve dos professores durou quase 3 meses. Levaram bombas em tudo que é lugar, cacetete, cachorro raivoso, bombas jogadas dos helicópteros. Qual que foi a moral da história? Os professores perderam. Como agora os professores podem entrar em greve, vão perder de novo. Por que eu falo isso? Porque o sistema de manuseio do Estado não está na mão mais das pessoas. Lembra que eu disse que antes a coisa era vinculada ao financiamento? Hoje é a propaganda. Hoje o que comanda é o convencimento das pessoas. Você vai conversar com as pessoas que votam, que votaram, por exemplo, no senhor Ratinho Júnior, eles têm a ideia de que os professores fazem parte de uma casta, são vagabundos, não trabalham, isso, é toda aquela conversa sempre, não é? Então eles ganharam essa guerra. Aí veja um detalhe aqui importantíssimo que eu gostaria de pontuar. Quando a gente fala do reino de Deus, a gente não vai construir o reino de Deus. O reino pertence a Deus. E ele é entregue. O reino de Deus é entregue. Deus não tem um outro reino para nos dar. Ele tem o reino de Deus que é entregue, que é dado. Aí a gente pode pensar, colocando assim como está a Gabriela argumentando, né? Ah, a gente faz uma semente, coloca aquilo e tal. Sim, só que o ponto em questão é que o mundo em guerra
até agora está vencendo. E não é assim uma derrota, sabe, 50 contra 49, 51. Não, é 90 contra 10. Em todas as áreas, no mundo inteiro, a gente vê uma fé sucumbente. Não apenas a fé cristã, a fé como forma da pessoa compreender a vida. A forma das pessoas compreenderem a vida hoje caminha para alguma outra coisa, né? Então, a minha pergunta aqui é dizer qual o significado do fermento das massas? Porque aqui a gente poderia estar se perguntando onde está a falha. A Marcela pontua, olha, penso ali que a falha teria acontecido quando a igreja se uniu, se aliou ao Estado, né? Tá, com a Marcela, de fato, tem muitos teólogos, muitos historiadores da igreja que defendem isso, que ali começou uma falha crítica da igreja, né? A questão é, vamos tentar pensar, e se não fosse assim, se a igreja não tivesse se juntado com o Estado, vamos pensar hoje no nosso caso. Como é que a igreja iria se contrapor ao que está posto? A greve, que a Gabriela comentou e tal, né? Pode ter como final o grande desgaste dos professores e a derrota, mesmo que tenha sido movida pela fé. Estamos voltando aqui ao Antigo Testamento, né? O Primeiro Testamento. Como é que uma pessoa vai confessar a Deus se só toma derrota na vida? Essa era a questão posta no Primeiro Testamento. E penso eu estar perfeitamente cabível para a nossa situação de hoje. Última observação aqui, para ver se a gente consegue perceber mais como esse debate é profundo. Um dos maiores teólogos do século XX chamava-se Dietrich Bonhoeffer. Não sei se alguém já ouviu falar do nome dele. Esse Dietrich Bonhoeffer era um pastor luterano. Ele começou a perceber de que lá na Alemanha nazista, as pessoas estavam sendo tomadas pela Gestapo e estavam sendo mortas. Ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas aí ele não conseguia conviver com a consciência dele, e ele retornou para a Alemanha. Lá na Alemanha, ele e mais outras pessoas foram articuladores da assim chamada Operação Valquíria. Já viram esse filme? Operação Valquíria? Foi refilmada agora com o Cruise, né? Com um parente meu, Tom Cruise, né? Ele refilmou essa Operação Valquíria. E a questão é a seguinte: o Dietrich Bonhoeffer disse assim: se você vê um louco dirigindo um caminhão, ribanceira abaixo, e você sabe que lá no final desta rua tem um monte de crianças brincando num parquinho de crianças, o que você deve fazer como cristão? Você deve pôr-se imediatamente de oração, de joelhos, pedindo que Deus intervenha? Ou, se você tiver um chicote, vamos aprofundar mais, tiver um fuzil, você atira e mata o motorista do caminhão para impedir que ele faça o mal para os outros. Sob esse fundamento, sob esse argumento, Dietrich Bonhoeffer entendeu que ele tinha que participar da complô para matar Hitler. Houve N complôs, nenhum deles teve sucesso, né? Mas a ideia era matar Hitler antes que ele fizesse um mal pior. Vamos retomar aqui, qual que é a função, como é que a gente vai, como cristão, compor-se nesse nosso mundo? A Gabriela falou em semente, tá, mas qual semente a gente vai plantar? Veja bem, Gabriela, você me perdoa, mas eu acho que se Jesus pegasse o chicote e batesse nas mesas, ninguém ia dar bola para ele. Por quê? A mesa não sente dor. Agora, as pessoas que têm uma chicotada na costa, aí você sai correndo, né? A questão é,
como vamos nos posicionar e como é que Deus vai se manifestar como um Deus da guerra, né? Fechei aqui agora, está aberto de novo. Marcos, me impactou a sua fala. Eu trabalho na catequese, né? E, e olha que desafio grande a gente se remeter às fontes do cristianismo para uma catequese sociotransformadora, porque as pessoas ainda querem uma religião sem compromisso, que a palavra de Deus possa incidir na sua prática. E aí, quando você fala da questão que o cristianismo fracassou, me vem muita questão. Quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, ele questionou como um país aí 70% ou 75%, ou maioria de católicos, com tanta injustiça. Tem uma dicotomia aí muito grande, né? E daí eu percebo como é difícil para as pessoas entender a vida cristã a partir de uma mudança de vida, de comportamento, de postura, né? E reza e vai atrás dos milagres, de coisa mágica. E quando eu brinco, gente, voltar lá nas raízes do cristianismo é muito difícil, porque a gente acostumou numa igreja de Idade Média, aonde a gente se atrela àquele que pode mais, e o cristianismo não nasceu da festa, nasceu de muita luta, né? Então, a tua fala me impactou muito, porém, eu entendo que a gente precisa aprofundar essa fala, porque, de fato, como um país, vamos dizer, eu não sei afirmar hoje, a maioria somos católicos, com tanta injustiça, com tanta violência, o país que mais mata LGBT, com preconceito. Então, às vezes, eu me pergunto, realmente, né? Que projeto nós estamos colocando em prática? Porque uma coisa é rezar e a missa, outra coisa é que a importância da missa, a prática, incida em diminuir as guerras. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu também carrego essa angústia, meu Deus, quanta luta! E cadê? Não mudança significativa, mais profunda de vidas, de atitudes, né? Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas é por aí que eu reflito também na catequese. Eu digo para os catequistas, enquanto a gente reza, está tudo bem, mas quando a gente precisa olhar a prática da religião, a vivência concreta de uma catequese sociotransformadora, o pessoal tem muita dificuldade, viu? Não sei, me fiz entender? Não, essa dificuldade ela é comum mesmo para quem trabalha nessa linha, né? A palavra que você fala, sócio-transformadora, já diz tudo, né? É difícil transformar a sociedade. Sim. Mas seria bom que as duas meninas falassem alguma coisa para a gente saber o que vocês estão pensando. A Ruth e a Ana. Vamos, minhas Tá todo colegas. mundo por fora aqui? Não. Não que seja preciso que fale. Fale Né? se de fato está incomodando alguma coisa que eu disse aqui, né? Uhum. Não é que tudo está certo que vocês falaram, né? Mas o importante, como a Gabriela falou, a semente somos nós, né? É a cada dia tentar transformar o mundo. E o que Papa Francisco sempre insiste, né? A sinodalidade.
união na igreja que está a faltar bastante, porque às vezes existe esse desencontro, essas guerras também que acontecem. Eu acho, né? Eu vou contar uma historinha aqui, é rapidinho, porque nosso tempo está acabando também. Mas no primeiro ano que eu comecei a dar aula, tinha um aluno que ele tinha algum problema de aprendizagem, sabe? Não sei exatamente o que que era, não. Mas ele vivia na dele, ele vivia meio que iludido com um tal de personagem que chamava Sonic. Então, tudo para ele era o Sonic. E tinha uma frase do Sonic que ele repetia para os colegas dele e que provocava muito esses colegas. Eles não suportavam que ele falasse isso. Você é um fracassado, ele falava. Ele falava com a língua assim no meio, né? Ele é um fracassado. Então, eu acho que essa palavra fracassado, ela é muito provocadora. E aí a gente viu uma reação da Gabriela, eu achei muito parecido, porque ela quer mostrar que não, que existe sim um cristianismo capaz de mudar as coisas, né? A gente é a semente, assim como a irmã Ana falou também. De certa forma, eu também acredito nisso. Eu quero e gosto e vou continuar acreditando, porque senão a gente vai perder a esperança na coisa. Mas, por outro lado, a gente vê sim, né, que o projeto, de uma forma geral, ele é um projeto difícil de ser colocado em prática, difícil de se transformar a sociedade, porque existe o bem e o mal dentro da sociedade. Só que a gente, enquanto cristão, né, que a gente foi lá e estudou e acreditou naquele Cristo, a gente tem que acreditar também e ter esperança também de que é possível transformar, sim. E para dizer bem a verdade para vocês, eu acho que ele já se transformou para melhor. É que a gente está seguindo, a gente está num caminho, né? E esse caminho é assim mesmo, uns constroem, outros vêm e destroem aquilo que foi construído, como a própria legislação, né? A gente conseguiu a escola pública, agora a gente está perdendo a escola pública, mas é assim a vida. E eu acho que a gente vai construindo com o tempo e acreditando. Muito bem. Nós estamos chegando aqui já ao final. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante, né? E eu, na verdade, quero que vocês se incomodem muito mais. Uhum. Porque tem muita crença, muita fé dentro do coração de vocês, que é ótimo isso aí, né? Mas a crença e a fé não pode substituir o olhar para os fatos, para aquilo que está por aí. Veja como as coisas são profundas, né? A, a Marina falou assim, pois é, mas existe o bem e o mal, né? O bem e o mal. Então, veja, essa conformação, essa ideia, não é uma ideia cristã. Pelo menos não é do ponto de vista de Agostinho, né? A ideia de que existe o bem e o mal no mundo, estão aí e tal, é de uma outra religião. Alguém sabe o nome dessa outra religião, não? Alguém sabe ou não? É o maniqueísmo. O maniqueísmo. E sabe quem foi o maior opositor ao maniqueísmo? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Os maniqueus acreditavam que existem duas forças no mundo, o bem e o mal. Estão em luta constante, que não existe o bem sem o mal. E que a gente faz um grande jogo ali, né, nesse mundo aí. Nessa religião dos maniqueus, faz parte os zoroastristas,
Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa religião, mas para você ter uma ideia, já ouviu falar em Bufara? Bufara você não ouviu falar, mas em Fred Mercury, você ouviu falar? Fred Mercury era zoroastrista. Bom, para que eu estou falando isso? Quando a gente fala no reino de Deus, no reino de Deus, já disse que ele é dado. Não existe implantação do reino de Deus aqui ou ali. O reino de Deus não está aqui, não está lá, já foi entregue. O que eu estou entendendo que é fundamental é a falta de projeto, a falta de o que de fato os cristãos devem fazer. Aqui eu pego o que a irmã Ana Borges comentou, né? A falta da união da igreja. Por que a igreja é desunida? Porque não tem projeto. Ela não sabe o que deve fazer. Eu admiro o Papa Francisco, que agora está querendo imprimir algum projeto viável para a igreja. Está tentando trabalhar a igreja na sua relação com o mundo, né? Então, nós estamos muito, muito, muito longe disso. Muito longe. O fato é que as guerras são a realidade deste mundo. O fato é que a teologia tem que lidar com os fracassos. E a fala apenas, a gente tem esperança, vai resolver tudo, acaba não resolvendo. Se nós estamos num grupo de juventude, se algum projeto tem que ser articulado, ele tem que nascer da juventude, porque a minha geração já passou. A geração da Marina também já passou. Compreende? Se alguma coisa deve nascer, é da juventude. Aqueles que têm menos de 35 anos. Eu já passei dos 60. Né? Então, um projeto difícil para mim construir. Eu já estou acomodado, sabe? Muito acomodado. Minha vidinha está acomodada. Né? Mas veja lá, concluindo aqui, né? Esse nosso encontro, a gente pudesse ter sempre assim. Porque veja, você talvez não tenha percebido, mas quantos temas da teologia estão aqui. Quantas coisas a teologia começa a mexer e evoluir, né? Assim, entrar em ebulição. Esse Deus da guerra, que é o vitorioso, que está aí no nosso mundo, a gente não pode fazer de conta que ele não está aí. Porque senão a gente vive na ilusão. Né? E essa ilusão nos faz consumir o que a gente não precisa, viver como a gente não precisa, achar que as coisas estão bem quando não estão, e deixar de entender as causas dos problemas que a gente tem. Né? Gostaria de, nessa noite aqui, então, de desejar a todos uma boa noite. Eu vou passar a palavra Marina para Marcela, tá bom? Gostaria que aquelas que aqui estivessem pudessem votar nos próximos temas, daqui a 15 dias que vamos fazer. Vamos ver também a questão do dia. Mas o que eu entendo fundamental, cada encontro tem que ser provocador. Você não pode sair feliz e tranquilo e cantando aleluia aqui do nosso encontro. Sinta-se sempre incomodado, porque se você não for, aí a gente pode largar a mão e desistir. Muito bem. Obrigado pela atenção de todos. Alguém fez uma pergunta se eu sou biblista, sociólogo. Eu sou biblista, estudei teologia. Eu sou economista e sou doutor em direito. Tá bom? Uhum. Tá bom. Gostou, irmã? Tá bom, gente. Então, olha aí o que o Marcos falou, hein? Ó, quem tem menos de 35 aqui, eu tô fora, eu tô fora. Então, as meninas aí, ó, pensem nisso mesmo, de verdade, viu, gente? Quando a gente pensou no grupo de juventudes, não era para nós, né,
velho, não, era para nós estar aqui mesmo dando um apoio, mas que a juventude faça o seu projeto, que a juventude pense o que ela quer, que estude o que ela quer, né? E aponte para a gente, que daí a gente pode dar o suporte. Para isso que nós somos mais velhos, nós já, que nem diz o Marcos ali, já está acomodado, já sabe o lugar dele, né? O que, que ele tem que fazer. E assim nós também. Mas a gente pode ajudar vocês, né? Mas assim, quem tem que tomar a frente e pensar realmente. Mas não tenham pressa, tá? A gente vai indo junto, vamos caminhando junto, né? E vamos lá. O pessoal lá do É, grupo tá bem devagar. Fala, Ruth. eu ia falar que é bom ter vocês, porque aí a gente não se acomoda antes da hora, né? A gente não deixa, Porque, né, Ruth? eita, não deixa, não deixa. A gente não deixa. Porque senão a gente se acomoda antes do momento. O negócio é botar Mas fogo. Vamos botar fogo. botar É, fogo. a gente Mas põe fogo achei, em vocês. eu não comentei nada, mas achei assim muito válido as reflexões, muito provocadoras, né? E não tem como você sair do encontro sem pensar no que a gente refletiu aqui, né? Nas provocações Uhum, que foram feitas e de levar isso para a vida também, né? Estender, que não morra, né? Que continue, que a gente possa provocar outras pessoas também. Assim. uhum. Isso. Olha ali, você até escreveu uma oração ali que a gente pode ler junto para Eu concluir. lembrei, eu lembrei dessa frase quando ele estava Uhum. falando, né, da mudança. Aí eu coloquei ali no chat. Muito legal. Vamos ler ela junto para a gente fechar aqui. Mas eu gostaria mesmo, de verdade, de pedir para vocês três, né, que são as jovens de verdade aqui, que a gente pode considerar, que ajude a gente a, né, dar um up naquele grupo. Eu não sei realmente, né, a forma que a gente está trabalhando, se é ideal ou se não é, né? E aí a gente precisava conversar mais com vocês sobre isso, porque vocês estão ali na ponta, né? A Ana também tem dado um apoio ali bastante grande, mas a gente precisa descobrir algumas formas de trabalhar melhor com o pessoal, tá bom? Mas a gente pode ir conversando aí depois. Vamos fechar então? Vamos encerrar ali com a oração que a irmã colocou ali no chat. Vocês conseguem ler no chat aí? Dá para ver? Vamos deixar o microfone aberto mesmo e a gente mistura nossas vozes, tá? Então, vamos lá. Senhor, Por dai-me Dai-me forças força para para mudar mudar para o o que que o que pode pode ser pode ser ser mudado. mudado, mudado, resignação resignação para para aceitar aceitar o o que que não não pode Não ser pode ser mudado, mudado mudado. e e E sabedoria 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 para para distinguir distinguir uma uma coisa da coisa outra. da outra. Muito bom. Obrigada. Então tá, tchau, gente. pessoal. Obrigada, Boa boa noite. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau. Bem-vinda, Maria. Quando quiser, pode aparecer, tá, Maria Tá Vieira? bom. Tá, Isso obrigada. mesmo. Tchau. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau.